jubileu, mas eu vou deixar esse tema para a gente falar dentro de algum outro texto, porque eu sei que ele vai aparecer outras vezes. Então eu vou dar continuidade no texto, e a próxima vez que o termo, né, ou que a situação do jubileu acontecer, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Não só os 6, 7 anos, né, que o escravo deveria ser livre, mas então também a época do jubileu, que era depois dos 50 anos, 7 vezes 7, e no próximo ano o escravo também deveria ser livre, né? Ele poderia voltar para sua terra. Maria, tá em casa hoje, Maria? Ô, Glória! Glória a Deus pela tua vida, viu, querida? Ainda bem que você pode estar aí na telinha hoje com a gente. Aninha, paz, tudo bem? Vamos lá, gente. Então, Êxodo, capítulo 21. Hoje a gente vai continuar o texto, então, a partir do versículo 12. A gente leu até o versículo 11 e fizemos o paralelo dentro do livro de Levítico e Deuteronômio, semana passada e retrasada. A gente falou dentro do texto desses 3 livros, falando sobre a questão do escravo. Paz, Miguel. E hoje, então, a gente vai continuar dentro do texto de Êxodo 21, só que a partir do versículo 12. E aí, eu acredito que vocês lembrem e deixem anotados em algum lugar aí, ou até dentro da Bíblia, que nós vamos começar a ver muito isso. As leis, que são mandamentos de Deus, que é entre o homem e Deus, as leis que Deus vai dar para o convívio social, que são as leis civis, e as leis cerimoniais. Então, tudo que a gente vai ver em Êxodo, em Números, em Deuteronômio, está ligado ou leis, mandamentos de Deus para com o homem, ou leis civis, que é o de convívio social, né? De homens para com homens, como eu devo lidar com o meu irmão, com o meu próximo. E dentro do livro de Levítico, a gente vai ver sempre leis que estão muito mais voltadas às cerimônias, né? A leis cerimoniais. Então, a gente vai ver todos esses 3 tipos. E aí, se você quiser ir anotando, fazendo distinção disso aí na tua Bíblia, é bem interessante, porque aí quando você for ler novamente, ou você ouvir novamente o texto, você vai conseguir, inclusive, identificar do que o texto está falando, ou para que público, ou para que situação o texto está falando. Então, Êxodo 21, a partir do versículo 12, eu vou ler até o finalzinho, até o final dele, que é o versículo 36, é uma leitura um pouquinho extensa, mas a gente vai ler e depois a gente vai fazendo aí as colocações em cada um dos textos, tá bom? Vamos lá, Êxodo 21, a partir do versículo 12 diz assim: quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Se 2 homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com o punho, e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será absolvido. Se o outro se levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala, todavia ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau e como resultado o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas, se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho.
Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o escravo como compensação pelo dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida. Mas o dono do boi será absolvido. Se todavia o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Caso, porém, lhe peçam um pagamento, poderá resgatar a sua vida, pagando o que for exigido. Esta sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir ou deixar aberta uma cisterna, não tendo cuidado de tampá-la, e um jumento ou um boi nela cair, o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo, indenizando o dono do animal, e ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi de outro e o matar, venderão o boi vivo e dividirão em partes iguais, tanto o valor do boi vivo como o animal morto. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, este terá que pagar boi por boi e ficará com o que morreu. Então, o capítulo 21, do versículo 12 até o versículo 36, fala acerca de violência e de acidentes, de morte, né? E aí vamos distinguir agora alguns versículos, mas num contexto bem geral, gente. Olha o cuidado de Deus para com Israel. Nós estamos falando de um povo, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, saindo do Egito, indo em direção a Canaã, a terra prometida, e eles estão no deserto. Nós não podemos esquecer desse contexto. E agora Deus começa, através de Moisés, trazer leis e princípios que vão ser praticamente imutáveis durante todo o tempo aqui do Velho Testamento, e muito mais depois com a vinda de Jesus. Por quê? Eu já falei algumas vezes aqui e vou ressaltar. Cristo não veio para simplesmente abolir, rasgar o Velho Testamento. Não. Ele veio para justamente cumprir aquilo que havia de ser cumprido através da vida dele, que a gente vai ver algumas leis aqui. Mas na grande maioria tem mais a ver com o reino de Deus sendo implantado na terra. Quando a gente diz assim, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Não é isso que a gente ora no Pai Nosso? Então, o que a gente começa a ver no livro de Êxodo e depois nos outros livros aqui do Pentateuco, com essas leis e com essas regras que o Senhor vai colocando, é que Deus tem padrões. Deus tem padrão de convivência, Deus tem padrão para santificação, Deus tem padrão para relacionamento do homem com ele, Deus tem padrão de relacionamento do homem para com o homem. E quando Deus se preocupa em deixar essas leis escritas para nós, é para que justamente a punição não seja sem aviso. Quem estuda comigo há mais tempo já me ouviu falar algumas vezes sobre isso. Toda lei, gente, toda lei, ela tem um princípio que é o de corrigir algo que já está acontecendo. Então, nenhuma lei que o nosso país, Brasil, cria é uma lei sem que nunca tivesse acontecido aquilo que aquela lei vai resguardar. Vou dar um exemplo, como já dei esse exemplo, para a gente poder entender, para ficar bem simples. Por exemplo, há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, eu não me lembro exatamente quando essa lei foi instituída. Não havia necessidade, não tinha uma lei que proibisse qualquer pessoa andar de carro sem o cinto de segurança. Não havia uma lei que proibisse. Havia o acessório, muitas vezes, dentro do veículo, mas não tinha nenhuma lei que punisse o motorista que fosse pego ou fosse visto sem usar o cinto de segurança. A partir do momento que começaram a acontecer muitos acidentes de trânsito, com mortes fatais inclusive, com mortes de terceiros, com mortes de pessoas que não tinham nada a ver com aquele acidente, porque quando eu bato o carro,
eu sou responsável por aquele veículo que eu estou dirigindo. E se eu bater o meu carro e simplesmente eu morrer, tudo bem, o prejuízo foi só da minha vida que estava colocando em risco ela. Agora, quando eu pego um carro e tem um acidente de trânsito por uma irregularidade minha e tem vítimas, principalmente vítimas fatais, então a minha irresponsabilidade ela já está atingindo terceiros, quartos, quintos e tantas pessoas quanto estiverem envolvidas naquele acidente. Entendido até aqui? Então, quando o governo percebe que está acontecendo muitos acidentes de trânsito, o que ele faz? Por causa da falta do cinto de segurança e que as pessoas não respeitam isso, que elas não se preocupam com isso e que elas estão infringindo realmente um acessório que está ali dentro do carro e que não está sendo utilizado, então o governo pede para a área legislativa, né, para os juízes do nosso país, criar regras e leis e punições para esse tipo de situação. Então aí o motorista, ele tem agora leis de trânsito que regem essa questão da falta do cinto de segurança, e quando então o motorista é pego dirigindo sem estar de cinto de segurança, ele é punido com uma multa, com valor financeiro e também punido com uma pontuação na sua carteira, né? Além de várias outras sanções que podem acontecer. Então, percebem que a lei de trânsito, ela tem a ver com o problema que já está acontecendo no trânsito. Então, quando nós olhamos para todas as leis do Velho Testamento principalmente, e essa época em que Deus está dando a lei para o seu povo, ele está separando o seu povo para isso. Todas as leis que Deus está dando aqui nos escritos por Moisés tem a ver com situações que já estão acontecendo, elas já são recorrentes e por causa da falta de punição, as pessoas cometem esse tipo de erro, esse tipo de transgressão e elas não são punidas e por isso elas vão continuar fazendo. Agora, a partir do momento que por causa de um cinto de segurança eu posso receber uma multa, eu posso tomar pontos da minha carteira de habilitação, eu posso perder a minha carteira, eu posso ser punido com uma prisão até, dependendo da situação. Vocês concordam comigo que todas as vezes que a gente entra dentro do carro, a tendência é a gente ir lá e colocar o cinto de segurança por medo daquela punição, por não querer pagar pelo prejuízo. Então você acaba tomando muito mais cuidado na hora em que você vai dirigir. A mesma coisa quando o Senhor dá as leis aqui para Moisés. Ele está dizendo assim: Moisés, escreve, registra cada uma dessas leis, cada um dessas ordenanças, desses preceitos, dessas regras, para que quando alguém infringir alguma dessas regras, ela possa ser punida de acordo com aquilo que está descrito na lei. Então, toda punição de uma lei tem a ver com uma quebra dessa regra. Então, Deus não está fazendo isso de forma prepotente, autoritária. Não. É um cuidado de Deus para com a vida de todos os israelitas, para a vida de todo o seu povo. Então, ele está resguardando a segurança e o bom convívio do seu povo como sociedade, como povo que agora está vivendo em conjunto e que estão caminhando em direção da terra prometida. E que dentro de Canaã eles iam ter todo um território, que eles iam conviver juntos, que eles iam crescer ainda mais, que eles iam se tornar um povo numeroso. E se não houvesse regras, a nossa natureza caída de pecado faria com que o mundo se tornasse um verdadeiro caos. Faria com que esse povo no deserto virasse um verdadeiro caos de sobrevivência, de convivência. Entenderam até aqui? Então, por que as regras estão sendo dadas dessa maneira? Por que Deus está falando sobre essas leis? Vamos perceber algumas leis aqui, e eu posso dizer já de antemão para vocês que essas regras que nós acabamos de ler aqui, elas têm a ver com leis civis, né? Leis de convivência
de um homem para outro homem, né? Lei de convivência em sociedade. Todas as leis que estão aqui descritas, do versículo 12 até o versículo 36, tem a ver com o meu próximo, tem a ver com a outra pessoa, eu e a outra pessoa. Então vamos ler aqui, se você quiser anotar aí ou quiser ir pontuando essas leis, vocês vão poder ver aí também. Então o versículo 12 vai dizer assim: quem ferir um homem e o matar, terá que ser executado. Quando a gente lê esse tipo de versículo, por exemplo, o versículo 12, a gente tem a tendência de, na nossa mentalidade extremamente humana ou extremamente extremista em alguns aspectos, a gente diz assim: nossa, mas como assim? A pessoa matou a outra, ela tem que ser morta? Sim, é uma vida pela outra, né? Aquilo que você, a palavra vai sempre focar muito nisso, né? Aquilo que você não quer pra você, você não deve fazer, você não deve desejar, você não pode então fazer com o teu próximo. Esse é um princípio elementar da palavra, talvez o princípio mais basilar da palavra, né? A gente pode dizer, vai ser amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Então, quem é que quer pegar uma arma e se matar, né? A não ser uma pessoa que está perturbada, que quer realmente cometer o suicídio, né? Ou cometer, se matar, né? Se automutilar. Mas no natural do ser humano, ninguém quer se ferir. Ninguém deseja a sua própria morte naturalmente. Então, aquilo que eu não desejo para mim, eu não posso desejar para o meu próximo. Então, eu não posso agir com o meu próximo com aquilo que eu não quero agir comigo mesmo, nem com uma pessoa que eu amo de verdade. E aqui eu vou pôr o amo de verdade entre aspas. Por quê? Porque você deveria amar todos igualmente diante de Deus. Todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Lembra da lei do escravo que a gente falou semana passada? Deus nos vê como todos sendo filhos dele, todos sendo comprados por ele, né? Como esses escravos que ele falou na semana passada. Então, Deus não tem distinção de filhos. Deus quer que todos estejam bem, de forma plena, né? Então ele vai dizer: quem ferir um homem e o matar, terá que ser executado. Então passa a ser essa lei extremamente rígida para nós hoje, de uma maneira mais rígida, mas que quando eu olho para a palavra de Deus e eu vejo o princípio que Deus está colocando aqui, que é esse cuidado de um para com o outro, eu começo a ver que não é bem assim, que é um cuidado de Deus, e que se essa regra fosse de forma muito mais rígida, feita nos nossos dias, se nunca tivesse acabado essa regra, talvez nós tínhamos muito mais coerência na convivência entre os seres humanos, né? Nós perdemos a coerência de amor pelo próximo. A gente pode ver que o mundo caminha cada dia mais para uma maior perdição, né? É realmente pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão, tia matando sobrinho. São tantas atrocidades, amigos matando amigos, tudo porque a lei, a regra de convivência humana, ela se tornou muito mais branda, muito mais fraca, muito mais flexível, né? As pessoas não são punidas à altura do seu erro. Então, quando eu tenho o entendimento de que o meu erro com o próximo tem a ver com aquilo que eu vou sofrer como consequência, eu vou pensar melhor nas minhas atitudes. Ainda que eu não faça por causa de não sofrer a punição, e tá tudo certo. Mas é preferível não fazer por medo da punição do que fazer e saber que não vai ter uma punição correta para aquilo, né? É onde a gente vê também a chamada justiça com as próprias mãos. E a gente tem a impressão de que isso é ruim, mas quando a gente olha para o texto bíblico, a gente percebe que Deus já estava dizendo isso, porque o vingador, né, que é aquela pessoa mais próxima da pessoa que morreu, ela deveria ter o direito, né, de tomar a vida da outra pessoa também, porque ela fez aquilo com a outra pessoa. Elisângela, você está defendendo a justiça com as próprias mãos em pleno século XXI? Não, eu estou olhando para o que a palavra de Deus está dizendo para nós e vendo coerência naquilo que Deus está dizendo. E quando eu tenho uma punição tão extrema como essa,
que é vida por vida, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, contusão por contusão. Eu tenho realmente seres humanos pensando melhor nas suas atitudes. E é isso que Deus quer que nós façamos, que a gente pense melhor antes de tomar uma atitude contra o nosso próximo, ok? Então isso vai servir para tudo que Israel vai viver. E nós estamos aqui com Moisés falando isso para Israel, para esses 2,5 milhões de pessoas que estão ali no deserto, sendo direcionados agora pelo Senhor. Versículo 13, o Senhor então diz qual seria uma outra situação dessa mesma natureza. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Então, mas, eu vou ler o 14, mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Esse texto aqui, ele vai estar ligado a outros textos que a gente vai ler aqui no próprio Êxodo e depois lá em Números, em Levíticos. Ele não está num paralelo aqui na Bíblia para nós, mas ele vai aparecer outras vezes. Por quê? Porque Deus dá essa abertura para que aquela pessoa que matou o seu irmão, mas não foi intencionalmente, mas como um real acidente de trabalho. Deus vai citar esses textos aqui, gente. Ele vai falar, se você tá no campo com o teu irmão e ali você tá com um machado, cortando uma lenha ou cortando uma árvore ou usando uma foice e de alguma maneira aquela arma, né, aquela ferramenta, ela atingiu o teu irmão e esse teu irmão veio a óbito por causa de uma machadada ou por causa de uma peça que se destaca da outra e mata o teu irmão, se a morte não foi intencional, foi um acidente, então Deus reconhece isso como algo que infelizmente pode vir a acontecer, porque nós somos infelizmente humanos, nós lidamos com várias situações no nosso dia a dia e isso pode vir a acontecer. Então Deus dá uma cidade refúgio, que a gente vai ver isso no finalzinho do livro de Êxodo. E também lá em Deuteronômio. Então Deus vai dar cidades, vai dar lugares para onde esse homicida, onde essa pessoa que matou o seu irmão possa ir e ela possa aguardar o julgamento dos juízes para ela não ser morta, porque se ela fosse pega pelo vingador, pela pessoa mais próxima daquela pessoa que foi morta, ela teria o direito de matá-lo, vida pela vida, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em outros textos, então marca aí só, qualquer coisa a gente vai falar. Gente, se vocês forem tendo alguma dúvida aqui, pode levantar a mãozinha aí e perguntar, tá bom? A gente vai aí batendo um papo se for necessário. Mas o texto está sendo bem claro para nós, né? Versículo 15, ele dá uma outra regra. Então a regra do 12, 13 e 14 é sobre o homicida, né? Sobre alguém que mata alguém, ou de forma intencional ou de forma não intencional. Então existem regras específicas para Israel nesses dois casos. Versículo 15. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Versículo 17. Pula um versículo porque vai falar sobre a mesma coisa. Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Então, nós estamos falando aqui de uma autoridade máxima sobre a vida de qualquer ser humano, que é o pai e a mãe. Deus tem tanto respeito e foi Ele mesmo quem instituiu a família. E Ele tem esse princípio enraizado nele, porque foi Ele quem criou o primeiro casal para então se multiplicar e ter filhos e criar toda a humanidade. Deus tem como alto escalão o pai e a mãe, uma autoridade quase máxima em cima de qualquer ser humano abaixo de Deus. Então o pai e a mãe na nossa vida, eles são a autoridade máxima aqui na terra. Então Deus está dizendo que um filho que se tornar rebelde, que se tornar desobediente, que se tornar alguém sem domínio, não submisso ao seu pai ou à sua mãe, e então agredir o pai ou a mãe, ou amaldiçoar, e aqui a palavra amaldiçoar tem a ver com realmente lançar palavras
de total desrespeito, de maldição mesmo sobre a vida. Que a senhora morra, mãe. Que o senhor seja um maldito, meu pai. Né? Sabe assim, palavras de extrema ofensa, né, para com o pai, para com a mãe, usar palavras realmente que desagradam muito a Deus e que vão atingir um pai e uma mãe de forma muito grosseira, muito realmente sem mínimo de reverência, né, de obediência. Então, pai e mãe é algo tão precioso na terra, a gente precisa ter um temor diante de Deus com o nosso pai e nossa mãe. Deus vai usar muitos textos a respeito disso. Então Deus está dando uma regra muito clara para filhos desobedientes, para filhos transgressores. Ele deve ser executado. Gente, por que que um filho se tornando rebelde e fazendo isso com o pai e com a mãe, ele deve ser literalmente eliminado, executado? Porque na verdade é tão grave aquilo que ele está fazendo diante de Deus, pela falta de respeito, pela rebeldia que ele está fazendo, que Deus já pede para eliminar do meio do seu povo, para que aquilo não atraia outras pessoas para o exemplo. Deus é tão zeloso, tão cuidadoso com o seu povo, gente, que o que eu percebo com essas atitudes, dessas regras, dessas leis que Deus vai dar, é Deus realmente dizendo assim, é um basta. Sabe aquela coisa de não ter uma segunda opção, de não ter uma segunda pessoa tendo a mesma atitude, mas aquela pessoa que estava tendo aquela atitude, ela já serviria de exemplo para que outros não quisessem copiá-lo. Quem é que vê um irmão sendo morto por desobedecer o pai e a mãe e o próximo irmão vai querer desobedecer o pai e a mãe? É quase nulo isso, né? Então, por isso que havia uma obediência quase cega no meio de Israel com o pai e com a mãe. Primeiro porque a lei era muito severa. Deus estava dizendo que não permitiria esse tipo de atitude. E por causa disso, então, os filhos tinham muito mais temor de Deus e muito mais obediência aos pais, né? Reverência aos pais. As palavras às vezes somem da minha mente, mas a gente vai seguindo. Entende? Então, a maneira como os filhos seguiam e obedeciam aos pais era muito mais rígido. A gente vê isso nitidamente nas sociedades que nós vivemos hoje no século XXI, mas a gente vai ver isso também no próprio texto em Israel, a partir do livro de Crônicas, Reis, né, nos profetas. A gente vai ver como muitas vezes no meio de Israel se levantavam filhos com esse tipo de atitude e a maneira como a lei era realmente colocada em prática para que aquele mal fosse cortado pela raiz. A gente vê muito Deus desejando que o mal seja cortado pela raiz. Não havia segunda chance. Então não tinha a primeira atitude. Não há chance para um rebelde no meio da casa de Israel. Não haveria possibilidade para um filho sair ileso se ele cometesse um tipo de atrocidade como essa, de agredir o pai ou a mãe ou amaldiçoar o pai e a mãe diante de outros irmãos, diante da sociedade, aonde quer que fosse, ele ia ser executado. E o pai e a mãe tinham que entender que isso era zelo de Deus, cuidado de Deus para o seu próprio filho e também para os próximos, né? Para os outros filhos que estivessem ali na casa. Porque senão você imagina a anarquia que seria no meio do povo de Israel, sem nenhum tipo de controle ou sem nenhum tipo de regra, né? É isso que a gente vê quando não existem regras, aonde não existe lei, a sociedade se torna extremamente corrompida, né, pelo pecado, pela natureza de pecado. Versículo 16, que a gente pulou. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder terá que ser executado. Então não havia possibilidade de algum israelita decidir sequestrar o seu irmão para vendê-lo, né, para ganhar algum tipo de dinheiro, de algum ganho com o sequestro do seu irmão. Vamos abrir um parênteses aqui de novo, eu quero lembrar para que vocês nunca esqueçam. Nós estamos lendo a palavra dentro do livro de Êxodo e Deus está dando essa palavra para Moisés para dizer ao seu povo. Então era para Israel essa lei, ok?
Elisângela, por que você está falando isso? Porque isso, a primeira sociedade que estaria sendo afetada por essa lei é os israelitas, é o povo de Israel. Então, qualquer outra nação vizinha, ela não estava sendo afetada por essa lei. Deus não agiria com essa lei em outros povos. A lei servia para Israel. Israel tinha que ser esse exemplo de obediência a essas leis, para que sim, as outras nações olhassem para Israel e então dissessem, eles verdadeiramente são uma sociedade coerente, são uma sociedade obediente ao seu Deus, são uma sociedade extremamente cuidadosa de uns para com os outros. Nós devemos ser exemplos para a sociedade que nós vivemos. Isso é ser cristão, isso é ser filho de Deus. Então Deus está querendo que o seu povo busque essa santificação, essa maneira de viver santa, separada, para demonstrar Deus, para que as outras sociedades, as outras nações vissem Deus através da atitude deles para com o próximo, principalmente. Quando eu obedeço a Deus nas leis civis, quando eu obedeço a Deus nos mandamentos e preceitos que Ele deixa, gente, Deus está sendo então glorificado através da minha atitude. Quando eu tenho uma atitude de amor, de compaixão, de obediência à palavra de Deus, as pessoas que estão me vendo, estão me olhando, elas estão tendo referência de quem é Deus. Deus está sendo glorificado. Então, em Israel, Deus não abriria mão de que seu povo fosse extremamente obediente a essas leis, para que ele fosse glorificado no meio do seu povo. Tudo bem até aqui? Versículo 18. Se dois homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com o punho, e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será absolvido, e se o outro se levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala, todavia ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. O versículo 18 e 19, se nós olharmos, nós temos leis muito parecidas, até na nossa Constituição, né? Então, quando alguém comete algum delito, né? Algum erro aí, ou uma batida, ou bate em alguém, acontece alguma coisa entre duas pessoas, e essa pessoa ela é lesionada, ela é acidentada, né? Por exemplo, num acidente de trânsito, vou citar de novo o acidente de trânsito, que é uma coisa bem comum para a gente ver essa regra. Você bate em alguém, por exemplo, de bicicleta, com o seu carro, e essa pessoa então é ferida, ela não morre, mas ela vai para o hospital. A lei vai dizer que nós precisamos cuidar dessa vítima até que ela se recupere completamente. Se essa pessoa que foi ferida, ela entra com um processo judicial contra você, que feriu ela vai ter todos os direitos legais de ser indenizada, de ser cuidada. Às vezes você vai ter que pagar o hospital que ela ficou internada, você vai ter que pagar os exames que ela teve que fazer, você vai ter que pagar os remédios que ela vai ter que usar. Se ela ficar muito tempo de cama e ela perder o trabalho dela, você vai ter que indenizar o tempo em que ela ficou afastada do trabalho, que ela não pôde trabalhar. Você vai ter que sustentar aquela família com alguma indenização, porque você deixou com que aquela pessoa perdesse o emprego, a possibilidade de ir trabalhar por um erro seu, por uma consequência de um erro que você teve com aquela pessoa. Então aquela pessoa ela precisa ser indenizada. Isso existe até nos nossos dias, na nossa Constituição, na nossa legislação existem leis muito próximas a isso que Deus está deixando aqui em Êxodo. Então muito das regras que nós vivemos hoje, na nossa legislação de hoje, elas são tiradas inclusive da própria Bíblia, porque Deus está sendo zeloso para com o seu povo, para que eles convivam muito bem. Então, a pessoa deveria indenizar o teu irmão até que ela pudesse voltar ao trabalho normalmente. Versículo 20 e 21. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau e como resultado o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade.
Aqui é uma lei também que serve para o senhor, com letra minúscula, e os seus escravos, né? Então, se às vezes o senhor ali de alguma maneira ferir o seu escravo e ele vier a morrer, esse senhor vai ser punido, talvez com algum tipo de indenização financeira para a família. Não fala de executar porque está falando de escravo, ok? É quase que uma propriedade, né, daquele senhor, mas fala que ele de alguma maneira vai ser punido, existia alguma regra de punição, né? Então ele deveria tomar cuidado, inclusive com o seu escravo, com a sua escrava. Mas se esse escravo e essa escrava sair ileso, não tiver nenhum problema, não morrer, e depois de 2 ou 3 dias ele tiver qualquer outro problema e morrer, esse senhor não vai ser punido porque ele já estava bem novamente e ele era o seu escravo. Então Deus está falando sobre senhor e escravo, de como essas regras de convivência também serviriam para isso. Versículo 22 diz assim: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo porém nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Então vamos supor que tá lá numa briga na rua, né, ou em qualquer outro lugar, tô citando aqui para os nossos dias para a gente entender. 2 homens brigando e eles esbarram numa mulher que está grávida, perto de dar à luz, e por causa daquele empurrão, aquela mulher cai e ela começa então a entrar em trabalho de parto, mas ela não está no tempo certo ainda, mas aquele bebê nasce. Se a esposa, se a mulher grávida e o filho nascer bem, sem problema nenhum, o marido daquela mulher grávida vai pedir simplesmente uma indenização aos homens que estavam brigando e, no caso, ao ofensor, né, a quem começou a briga ou a quem estava ali fazendo aquela briga, e ele vai indenizar aquele pai de família, aquele marido daquela mulher grávida, no valor que ele decidir junto com os juízes. Então percebem que as leis civis estão sendo dadas a Israel para, da mesma maneira que nós levamos às vezes alguém para a justiça, para que essa pessoa pague alguma indenização por algo que ela fez, Israel também está tendo suas leis para conviver bem, para que as pessoas cuidem melhor umas das outras, o povo possa cuidar bem dos seus irmãos israelitas. Então Deus está dando regras claras, bem objetivas. Mas aí Deus coloca um mais aí, né? Se houver danos graves, apenas será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Então, o que Deus está querendo dizer com isso? O dano que foi sofrido por aquela mulher grávida ou por aquela criança que nasceu prematuramente, se por causa do nascimento prematuro aquela criança tiver problema de má formação em algum membro, então aquela pessoa que ocasionou aquele nascimento prematuro vai ter que sofrer a mesma punição. Então isso para nós parece um tanto ilógico, mas não. De novo, o cuidado de Deus para com o seu povo. Nós precisamos prestar atenção do que nós estamos fazendo, como nós estamos atingindo o nosso próximo. Nós não podemos agir de qualquer maneira, porque nós estamos falando do nosso próximo. Vai lembrando sempre aí, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, como é que você se ama? Como é que você cuida das pessoas da sua casa? Como é que você cuida da sua esposa que está grávida? Como é que você cuida dos seus filhos? Como é que você cuida das pessoas que você ama? Da mesma maneira você deve cuidar do seu próximo. É dessa maneira que Deus quer que nós vivamos. Então nós teríamos muito menos problemas. Então Deus está dizendo para Israel, Israel, com a mesma sentença que você atingir o teu irmão, você também vai ser sentenciado. Queimou, teve uma queimadura, você também vai ser queimado. Lesionou alguma parte do corpo da pessoa, você também deve ser lesionado. Você vai ter que ter o mesmo prejuízo, seja ele qual for, que essa pessoa teve, para que você tome mais cuidado naquilo que você está fazendo. Ok? Tudo bem até aqui? Parece lógico, mas é amor de Deus, de verdade. Comecem a analisar de forma bem espiritual o que Deus está falando. Vocês vão perceber como Deus está dizendo que nós devemos cuidar muito bem uns dos outros. Versículo 26. Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar,
terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. Lógico, né? O dente aqui é a mesma coisa. Imagina, você de alguma maneira feriu o teu escravo, ele ficou cego, né? Como é que você vai deixar aquele escravo continuar trabalhando sendo cego? É ilógico, né? É óbvio que você vai libertar aquele escravo e deixar que ele viva a vida dele tranquilamente, porque ele foi prejudicado no ambiente de trabalho. Isso é óbvio, a gente tem esse tipo de regra nos nossos dias, inclusive, né? Se uma pessoa ela sofre um acidente de trabalho, ela fica impossibilitada de trabalhar, o que que acontece hoje em dia, gente? A aposentadoria por acidente de trabalho, a aposentadoria por invalidez. O governo é obrigado a sustentar aquela pessoa para o resto da sua vida, porque ela sofreu um acidente no ambiente de trabalho, ela estava servindo ao seu patrão e ela teve então esse problema ali. O governo é obrigado a sustentar aquela pessoa porque ela não vai conseguir mais trabalhar. Olha a lei, né, do trabalhador aqui, do seu senhor, do escravo e do senhor. O senhor é obrigado a libertá-lo, ele não vai poder mais ser escravo de ninguém. E muito provavelmente esse senhor ia ter que sustentá-lo. O texto não está sendo claro aqui, mas essa pessoa, de alguma maneira, alguém deveria sustentá-lo por esse prejuízo. E provavelmente seria o próprio senhor daquele escravo, ok? Ele fala do dente, a mesma coisa, né? Então a compensação pelo dente é libertar o escravo, ele sofreu um dano ali. Versículo 28. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Aí ele fala de uma primeira parte, né? Ele fala, porque eu vou até já começar falando sobre isso. Por que que o texto está falando sobre boi, né? Por que que está citando esse exemplo? Porque era o exemplo que Israel estava convivendo, ok? Era um exemplo prático de convivência. Deus é sempre muito coerente com as suas leis e regras, de acordo com a sociedade em que essa regra está sendo estabelecida. Israel, basicamente, era uma sociedade que criava animais, né, gado, rebanhos de todo tipo, e depois que eles entram em Canaã, que eles começam a plantar e colher também. Mas é uma sociedade extremamente pecuária, né, cuida aí de animais. Então eles estão falando disso porque é a situação mais corriqueira que eles vão ter. São animais que não são bem cuidados, às vezes não estão domesticados corretamente, às vezes são animais que são colocados à exaustão de trabalho e se tornam extremamente nervosos, né, irritados com a situação, ou são presos de forma errada. Um animal, para ele ser muito... Como é que fala, gente? Como é que é a palavra? Para um animal ser muito bravo, ele muitas vezes ele está sendo judiado, né? Se um animal for bem cuidado, a tendência dele é ser um animal tranquilo, ser um animal que não vai atingir outras pessoas. Então está se falando de bons cuidadores de animais e mal cuidadores de animais. Então está falando, se um animal chifrar alguém, chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado. Gente, esse boi provavelmente não está no seu juízo perfeito, né? Um boi não sai chifrando as pessoas assim de qualquer forma. Então Deus está dando uma regra para que os donos, né, de rebanhos, de gado ou de qualquer outro tipo de rebanho, cuide bem dos seus animais, saiba se os seus animais estão com alguma doença. Eu não sei dar nomes aqui talvez de doenças que existam no gado, mas a gente sabe que existem alguns tipos de doenças que levam à loucura o animal, né? Fazem o animal sair do seu juízo perfeito, e aí esse animal realmente vai chifrar, ele vai se tornar violento. E Deus está dizendo, se esse animal se tornar violento, se tornar um animal que mata um ser humano, ele deve ser morto, pronto, mata o animal, e ainda essa carne nem é para ser comida. E aqui deixa uma dica para nós. Se Deus está dizendo que esse boi deve ser apedrejado até a morte,
vai entrar naquela lei deles não poderem comer a carne com sangue. Então, se esse animal está sendo apedrejado no meio de Israel, muito provavelmente o sangue desse animal não foi tirado da carne. E por isso que esse animal não vai poder ser comido como alimento depois dessa morte por apedrejamento, ok? Então entra numa outra regra de alimentação que Israel vai ser muito rígida. Deus vai ser muito rígido com eles, porque no sangue há vida. Nós vamos falar um pouco sobre isso quando entrar. Mas aqui a regra está sendo clara: se o boi for apedrejado, então a carne não vai poder ser comida. Esse boi deve ser enterrado, deve ser jogado em alguma vala e ele não vai poder ser assado ou feito qualquer outra coisa com a carne dele. Vamos lá, vou ler de novo o 28 para continuar. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Tá, então se o boi ficou louco, chifrou alguém, matou alguém, mas não era o costume daquele boi, tudo bem, o dono não vai ter problema nenhum por causa daquele animal que ficou maluco. Apedreja o boi e tá tudo certo pro dono dele. Porém, 29, se todavia o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também deve ser apedrejado, deve ser morto, né? E o dono também terá que ser morto. Tá vendo, gente? A questão da responsabilidade civil. A gente precisa ser responsável por aquilo que a gente está fazendo com a sociedade, com o nosso próximo. Nós precisamos ser coerentes, nós precisamos cuidar uns dos outros. Então, aquele dono daquele boi que já estava tendo alguns problemas ali com os seus vizinhos, com os seus amigos, ele foi alertado: olha, esse boi ele não tá muito legal, ele tá querendo chifrar as pessoas, ele tá sendo violento, acho melhor você manter esse boi preso e verificar o que está acontecendo com ele. Não, o dono deixou para lá, entrou por um lado e saiu pelo outro, quando o boi chifrou e matou alguém e ele foi alertado, ele também vai sofrer as consequências junto. Deus está dizendo: não foi responsável com seus animais, vai ser morto no meio de Israel. Eu não vou aceitar que nenhum homem ou mulher seja morto no meio de Israel por irresponsabilidade de ninguém. A vida diante de Deus é o bem mais valioso que Deus tem. Então, um ser humano não tem preço para Deus. Não existe um valor que nós possamos colocar na vida de alguém. Ninguém pode ser morto. Ninguém pode ser morto pelo seu próximo ou por uma irresponsabilidade do seu próximo. É muito sério, é uma vida humana que está sendo morta. É um filho de Deus, é a criação primordial de Deus. É muito sério, gente. Então, eu olho para os homicídios hoje em dia sendo feito quase que uma carnificina no mundo, né? As pessoas matam as pessoas por qualquer motivo, né? Por balela, por coisas muito simples. Deus vai pedir conta dessas vidas que estão sendo mortas. Nada vai passar impune diante dos olhos de Deus. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Versículo 30, é isso, né? Caso, porém, lhe peça um pagamento, poderá resgatar a sua vida, pagando o que for exigido. Esta sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo, e o boi será apedrejado. Então, tá falando que se o boi matou alguém e o dono desse boi, ele não quer ser morto por causa dessa irresponsabilidade dele, e o vingador daquela pessoa que morreu, parente mais próximo, né? Ele pode pedir uma indenização financeira para o dono desse boi, se ele quiser ser resgatado. Se ele não quiser morrer, ele vai ter que pagar uma indenização financeira para esse vingador. Seria uma forma dele se ver livre da morte. Nesse caso do boi, há essa possibilidade do resgate da vida. Por que Deus está dando essa possibilidade, gente? Porque tem um animal, um outro fator natureza que entrou no meio do caminho, e esse homem não foi o homicida diretamente. Então eu acredito que Deus dá essa possibilidade do resgate da vida, porque está sendo uma vida que está sendo poupada
porque foi um animal que matou o outro. Então o vingador tem essa possibilidade de ou pedir a vida, que está certo, para Deus não estar errado, se ele for morto, porque ele foi irresponsável. Mas se o vingador tiver misericórdia do seu irmão e disser, não, eu não quero que você morra, você foi irresponsável, então você vai pagar uma indenização pelo seu erro. Então a pessoa vai ser indenizada pela morte daquela pessoa e ela não vai ser morta então. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Entendendo as regras? Versículo 33. Se alguém abrir ou deixar aberta uma cisterna, não tendo cuidado de tampá-la, e um jumento ou um boi nela cair, o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo, indenizando o dono do animal, e ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi de outro e o matar, venderão o boi vivo e dividirão em partes iguais, tanto o valor do boi vivo como o animal morto. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, este terá que pagar o boi por boi e ficará com o que morreu. O que morreu é porque ele não vai poder se alimentar com ele, ainda vai ter esse prejuízo. Gente, tá se falando sobre bens materiais, né? Então, se eu tenho uma cisterna, isso também era muito comum naquele tempo, para aquela sociedade. O que é uma cisterna? Nada mais é do que um grande buraco, eu não entendo muito bem, mas era um buraco onde se recolhia água de chuva. Isso é cisterna, né? Então era um local que eles faziam para que quando chovesse tivesse o recolhimento daquela água, e aquela água servia então para os animais beberem ou para fazer outros serviços ali do campo, né? Aguar as plantas e tantas outras coisas. Então você tem lá uma cisterna, um buraco aberto no seu terreno, e você não tampa aquele buraco, e aí vem o meu animal passear ali, pastar no seu campo sem querer ou querendo, não sei, e ele cai naquela cisterna e ele morre provavelmente, né? Ou para ser resgatado ele acaba morrendo. O dono da cisterna vai ter que indenizar aquela pessoa também, ok? Eles ou vão poder dividir o animal se não foi intencional aquilo, né? Se ele não era uma pessoa irresponsável, eles dividem ali os animais mortos e tá tudo certo, ou senão ele vai pagar a indenização mesmo e pelo animal morto e ainda vai ficar com o animal que morreu sem valor nenhum. Então Deus está falando desse cuidado civil, de homem para homem, né? Nós devemos cuidar do nosso próximo, dos bens do nosso próximo. Isso fala de mordomia, um princípio chamado mordomia. A gente vai falar bastante sobre esse princípio de mordomia dentro dessas leis civis que Deus vai dando para Israel. Gente, eu vou fechar, terminamos aqui o capítulo 21, vou fechar aqui rapidinho a aula, voltem rapidinho vocês 10 que estão aqui comigo, que a gente vai continuar, ou eu vou olhar a hora para ver se a gente vai para o livro. Voltem rapidinho aqui comigo, tá? Bora lá pro livro, gente, 9 horas agora. Vamos aproveitar essa meia horinha, até pra gente não ficar falando muito de lei, né? Vai cansando um pouco a gente. Capítulo 22 e 23 vão falar sobre algumas dessas leis também, tá? E aí as que forem repetindo, eu passo mais rápido, falando só sobre elas, para que a gente possa compreender, tá bom? Vamos lá. Então, peguem o livro de vocês aí, vamos pro livro lá, Como Eu Encontrei o Messias, e a gente vai ver o capítulo 1 do livro. Nós lemos a introdução do livro e agora a gente vai entrar no livro propriamente dito, né?
capítulo 1, né? Que nós vamos, a separação. Capítulo 1, página 20. Página 20. Então, vamos pegar essa meia horinha aqui e nós vamos falar um pouquinho sobre o livro. Capítulo 1, página número 19, perdão. 20 já é a página seguinte. Capítulo 1, com o tema A Separação, na página 19. Podemos? Duas pessoas já fugiram da aula. Bora lá então, gente. Capítulo 1, A Separação. Diz assim: a separação se deu mais entre o cristianismo tradicional e o cristianismo judaico do que simplesmente entre o cristianismo como um todo e o judaísmo rabínico. Então, quem falou isso foi James Dunn. Então, ele diz: a separação se deu mais entre o cristianismo tradicional e o cristianismo judaico do que simplesmente entre o cristianismo como um todo e o judaísmo rabínico. Então, o que esse James Dunn está dizendo aqui, que ela coloca como início desse capítulo 1 aqui para nós? De que as divergências, ou as maiores separações, ou as divisões dentro do cristianismo, elas acontecem muito mais entre cristãos, né, novos convertidos, daquele primeiro século, segundo século principalmente, do que entre judeus, né, rabínicos, pessoas que realmente eram judeus de raiz, e os cristãos. Então, o grande problema do cristianismo e do judaísmo acontece entre os convertidos ao cristianismo. Aqueles judeus que passavam a crer em Jesus e vinham para o cristianismo e queriam que todos os cristãos que não eram judeus também se tornassem judeus de raiz, né? Então tem aquelas grandes discussões nas cartas de Paulo sobre a questão de gentil precisa circuncidar, gentil precisa guardar o sábado, todas essas questões que Paulo teve muitos problemas com as igrejas a qual ele ia escrevendo as cartas dele. A gente encontra muitos problemas dessa origem ali no primeiro século e no segundo século. Eles vão ter muitas diferenças porque cada um tem uma ideia do que é ser cristão e eles nunca chegam num denominador comum. Bora lá pro capítulo então. Ela diz assim, ó: chegamos, exclamou minha cunhada Leila, quando estacionamos na garagem do prédio novo, onde ficava meu apartamento em Pasadena, indicando o fim da viagem só de meninas em que percorremos o estado da Califórnia em uma semana. Desliguei o carro, acho que este é o meu novo lar. Tentei manter um tom de voz animado, mas na verdade estava em pânico. Em breve, minhas 3 companheiras dos últimos 7 dias, Leila e 2 amigas chegadas, voltariam para a vida conhecida no norte da Califórnia, enquanto eu daria início ao processo empolgante, mas inegavelmente assustador, de recomeçar em uma nova cidade. Depois de terminar meu mestrado em teologia em Yale, estava de volta à Califórnia para começar o doutorado no Seminário Teológico Fuller. Meus anos em Yale tinham me dado profundo amor pela teologia cristã, especialmente pela teologia de Calbart, mas perto do final de meu tempo ali, uma constatação surpreendente começou a se cristalizar. Minha fé cristã, firme e profunda, havia ofuscado quase inteiramente o judaísmo de minha herança e formação. Sentia como se estivesse perdido alguns liames de minha identidade e não sabia como reavê-los. Então, a Jennifer, a autora, ela tá falando que ela começa uma mudança na vida dela. Ela termina, né, a teologia lá na universidade, na cidade de Yale, e agora ela volta para a Califórnia e ela agora vai começar um doutorado, né? Provavelmente lá em Yale ela estava fazendo o mestrado dela, não me lembro agora com certeza, mas acho que era isso. E ela volta então agora para a Califórnia e ela vai começar um doutorado. Só que o que ela percebe estudando então teologia, né, na faculdade onde ela estava, no convívio ali com os livros, de que ela sendo uma judia de nascimento, de identidade judaica, ela dentro do cristianismo, ela não conseguia identificar o judaísmo. Ela não conseguia
identificar as raízes do judaísmo. Já que Jesus era judeu, os 12 apóstolos eram judeus, a igreja, que foi a primeira igreja fundada por Jesus e seus discípulos em Jerusalém, era de judeus principalmente e gentios. Paulo institui, né, as primeiras igrejas ali, quando eles começam a fugir de Jerusalém por causa da perseguição. A própria igreja de Antioquia, que vai aparecer ali em Atos dos Apóstolos, é uma igreja fundada por judeus. Então Pedro, Paulo, Tiago e tantos outros apóstolos passam ali por aquelas igrejas, deixam o seu legado, o seu ensino. Então a igreja, ela é fundada, ela é iniciada por um judeu chamado Jesus Cristo. Então as raízes judaicas, elas precisavam ser muito mais vistas dentro do nosso meio, nas nossas reuniões, do que o que a gente vê hoje, e o que essa moça, Jennifer, estava vendo na vida dela de cristã. Então ela era uma judia de origem, tinha conhecido Jesus como Senhor e Salvador, mas sabendo que Jesus e todos os apóstolos eram judeus, estudando teologia, ela não consegue ver na teologia, no cristianismo que ela está vivendo, nenhuma raiz, nenhuma fagulha de judaísmo. Alguma coisa está acontecendo aí, e é isso que ela vai começar a falar para a gente ao longo desse livro. No segundo parágrafo: cresci em um lar judaico no norte da Califórnia, para onde meus pais haviam se mudado uma semana depois de se casarem. Os dois tinham crescido em Los Angeles, minha mãe no movimento de reforma judaica e meu pai no movimento conservador judaico. Durante minha infância e adolescência, minha mãe se esforçou para preservar as tradições e práticas judaicas em nosso lar, enquanto meu pai se decidiu a instilar em meu irmão e em mim uma sólida fé em Deus, na qual pudéssemos nos firmar. A espiritualidade de meus pais nem sempre se alinhava, pois meu pai também foi influenciado pelo movimento da nova era e tinha certa suspeita da religião organizada. Minha mãe permaneceu agnóstica por vários anos depois de casada, mas os ritmos da vida judaica arraigavam sua identidade. Nunca nos inserimos na comunidade judaica local, que meus pais consideravam liberal demais. Vamos entender o que ela está querendo dizer aqui. Ela é de identidade judaica, né? Os pais, os dois, pai e mãe dela, são judeus por identidade, são da linhagem de Abraão, literalmente. Eles pertenciam a alguma das 12 tribos de Israel, por identidade, por origem. Mas o pai era mais conservador, mas por outro lado, sendo conservador, não muito espiritual no modo de falar, né, que ela tá falando aqui. A mãe um pouco mais espiritual na forma de lidar com os filhos, querendo falar sim sobre espiritualidade com os filhos, mas às vezes não encontrava muito apoio, né, do próprio marido ou de uma igreja local. Então eles praticamente não congregavam. Eles tinham tradições judaicas dentro de casa, provavelmente guardavam o sábado, né, tinham a comemoração das festas, tinham lá a sua forma de viver judaica, mas não eram judeus que praticavam o judaísmo de ir à sinagoga ou de ir a alguma igreja local judaica, ok? É disso que ela está falando. O último parágrafo dessa página. Minha percepção de identidade judaica era forte, mesmo que nem sempre eu soubesse o que isso significava ou quais eram as implicações. Meus anos de faculdade na Cal Poly, uma grande universidade estadual, se tornaram um período de busca intensa e, por acaso, a maioria de meus amigos na faculdade era cristã. Cada vez mais passei a considerar as asserções do cristianismo e, ao mesmo tempo, sentia-me incapaz de me identificar plenamente com o Hillel, grupo de estudantes judaicos, mais secular de meu campo universitário. Eu havia escolhido a Cal Poly em grande parte porque era onde meu irmão estava estudando, e lembro-me com carinho de nossos jantares semanais em que falávamos da vida, das amizades, da fé e de nossos medos. Em meu último ano de faculdade, por meio de uma série de acontecimentos decisivos, as asserções de Jesus se tornaram inegáveis e tomei a decisão de segui-lo.
Foi impressionante que meu irmão, incentivado por um breve namoro com minha colega de quarto cristã, também veio a crer em Jesus na faculdade. Na época, eu não fazia ideia do que a crença em Jesus significava para minha identidade judaica e, portanto, simplesmente enterrei essa identidade. Envolvi-me intensamente com uma das igrejas do Ministério Vineyard e quase nunca falava de minha formação e identidade judaicas. Fiz bacharelado em ciências políticas e planejava fazer o mestrado em direito, com muitos outros alunos de meu departamento. No entanto, depois de descobrir a fé em Jesus, desenvolvi uma fascinação pelos estudos teológicos que me levou a cursar o mestrado em teologia. Durante os anos em Yale, senti-me como uma criança em uma loja de doces e me esbaldei em história da igreja, teologia sistemática e línguas bíblicas. Tinha diante de mim, porém, um novo dilema. Quando minha identidade judaica, ignorada havia tanto tempo, começou a exigir atenção, perguntei-me como era possível ser judia e ao mesmo tempo cristã. Essas tensões assumiram o primeiro plano tempos depois, durante os estudos do doutorado. Ao chegar a Fuller, comecei mais uma vez o processo cansativo de tentar encontrar uma nova comunidade de fé. Durante um ano, eu havia enfrentado o trânsito lento de Los Angeles e atravessado a cidade para frequentar a igreja presbiteriana de Belwar. Depois disso, fiquei 6 meses em uma pequena igreja evangélica livre, cujo edifício branco ficava em uma rua residencial cheia de árvores próximas de meu apartamento. E como em New Haven, mais uma vez fui parar em uma igreja episcopal. Nessa igreja episcopal, a igreja de São Tiago, na região sul de Pasadena, havia um ministro auxiliar cristão palestino chamado Sari. Passei 2 anos ali e sou eternamente grata pela amizade que desenvolvi com Sari e sua família, da qual nasceram muitas conversas enriquecedoras, trocas de conhecimentos e a construção de uma pequena, mas sólida ponte sobre o abismo que muitas vezes divide judeus e árabes. O que ela está falando aqui, gente? Ela se converte no tempo de faculdade, ela está dizendo isso para nós. A identidade judaica dela, durante toda a adolescência e início da vida adulta, foi enterrada, literalmente, porque já que os pais não chegavam num consenso deles congregarem ou de viverem uma vida judaica real, ela enterrou aquilo. Mas na faculdade, ela foi despertada para Jesus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Seu irmão também aceita Jesus por causa de uma namorada, que também é cristã na faculdade. E ela então começa a viver agora com intensidade a vida cristã em Jesus. Porém, ela começa a se perguntar sobre essa questão do judaísmo. Ela tem uma raiz, ela tem uma origem de identidade, e essa origem de identidade fala tudo dentro da Bíblia, principalmente no Velho Testamento, sobre ela, sobre essa vida da família dela, dos seus antepassados, mas dentro da igreja que ela congrega, ela não vê nada, nenhum sinal de judaísmo ali. Então ela começa a entrar em crise, ela fala, né? Ela começa a entrar numa crise aqui de identidade. A primeira igreja onde ela começa a frequentar, que ela fala lá, gente, é o Ministério Vineyard. Qual é o Ministério Vineyard? Só para vocês identificarem aí, né? A música que a gente mais canta hoje em dia do Ministério Vineyard é Eu Venho Me Derramar, né? Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso. Então, a gente tem aí a música do Vineyard em muitas igrejas, né? Muitas igrejas a gente canta. Então, ela foi para uma igreja do Vineyard e depois passou por outros ministérios, porque onde ela estava morando era o lugar mais fácil para ela congregar. E aí ela está falando dessa igreja episcopal que ela vai congregar aqui junto com esse irmão chamado Sari, que é um cristão palestino, né? Então aí a gente tem mais uma mistura aí, mas esse homem acaba, essa família acaba ajudando muito ela. Segundo parágrafo aí da página 22, é provável que eu tivesse ficado bem mais tempo na igreja de São Tiago se uma trama secundária silenciosa,
mais persistente, não houvesse começado a se desenvolver em minha vida. Em meu primeiro ano em Fuller, comentei de passagem com meu orientador de doutorado, Howard Lowen, que eu era judia. Em minha experiência de teologia em Yale, não fazia grande diferença quem estava realizando os estudos teológicos, desde que fossem sólidos e inovadores. No entanto, os detalhes de minha identidade espiritual estavam prestes a adquirir novo significado. Você é judia? Howard perguntou admirado, quase arregalando os olhos. É um dado importante. Você precisa conhecer meu amigo Mark Kinzer. Descobri ao longo do restante do programa de doutorado que Mark Kinzer era uma das vozes de maior destaque do movimento judaico messiânico da atualidade, movimento constituído em grande parte de seguidores de Jesus que tem o compromisso de preservar a identidade judaica. Também descobri que quem eu sou é de extrema importância para minha abordagem à teologia cristã. Agora ela vai entrar numa outra roda viva, né? Uma outra dificuldade e ao mesmo tempo na busca, né, ainda maior pela sua identidade judaica. Ela está agora numa faculdade fazendo doutorado e para fazer o doutorado, gente, para fazer esse tipo de pós-graduação muito acima, que é o doutorado, né, depois do mestrado, você tem que ter um chamado orientador. O que é esse orientador? É um professor quase particular que você vai ter durante os seus estudos ali do doutorado, né? Então, para você se tornar doutor em algum tipo de assunto, você vai cursar o curso ali de doutorado e você vai ter um mestre, um outro doutor que vai te acompanhar durante toda a sua jornada do doutorado. É praticamente um professor particular dentro da faculdade. E esse professor vai te acompanhar durante todos os seus estudos. Tudo que você for fazer ali no doutorado, esse professor vai estar te acompanhando. Quando esse professor que está sendo o mestre dela ali, né, ele sabe, ela fala da identidade dela judia, ele se assusta, mas ao mesmo tempo ele fica abismado com aquilo e ele apresenta para Jennifer um outro doutor ali, um outro professor daquela mesma faculdade chamado Mark Kinzer. E esse cara, quem que ele é, gente? Ele é também um judeu, que ele está dentro de um movimento, vamos falar de uma igreja para a gente entender mais fácil, de uma igreja que é exatamente como a igreja no primeiro século. Igreja de judeus que creem em Jesus, que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Então é a chamada igreja judia messiânica, né? De judeus messiânicos. A gente ouve muito isso hoje em dia, né? Isso está muito forte hoje em dia aqui no Brasil novamente. O movimento de judeus messiânicos. Quem são os judeus messiânicos? São os judeus que se convertem ao cristianismo, que se convertem a Jesus, na verdade, né? Porque eles nunca se tornam cristãos como nós. Eles continuam com as práticas judaicas, porém eles creem em Jesus como Senhor e Salvador. Vocês já ouviram falar sobre os judeus messiânicos? Alguém aqui já ouviu falar? Coloca joinha aí para mim na tela, para eu ver se vocês já ouviram falar sobre isso. Não, Aninha? Não, Maria? Não? Existem alguns canais no YouTube de judeus messiânicos, mas é o que ela está falando aqui, a gente não precisa nem sair muito do assunto, porque vocês vão começar a entender. Então são judeus que ouvem a palavra, conhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles continuam praticando o judaísmo, né, as práticas do judaísmo, guardando o sábado, lendo a Torá, fazendo tudo que um judeu faz, mas eles creem em Jesus. Eles foram salvos pela cruz de Cristo, né? Eles foram alcançados pelo Evangelho. É isso que é um judeu messiânico. A gente vai ouvir bastante a Jennifer falar sobre isso aqui no livro também, tá bom? Aí se vocês tiverem dúvida, pode me chamar aí que a gente vai falando um pouquinho melhor. Página 23, o primeiro parágrafo aí. Cerca de um mês depois, sentada junto a uma mesa de canto em uma cafeteria, conversava com Mark Kinzer, que estava na cidade para um congresso. Ele me garantiu que havia muitas pessoas como nós,
pelo mundo afora. O que é o como nós, gente? Judeus que conheceram Jesus, tá bom? Judeus messiânicos. É isso que esse cara tá falando aqui, que existem muitos judeus messiânicos, assim como eles. Uma dessas pessoas era Stuart, alguma coisa aqui, Daumerman, alguma coisa assim, que na época dirigia uma congregação judaica messiânica, algo que eu nem sabia que existia, em Beverly Hills. Várias coisas aconteceram ao longo dos anos seguintes. Comecei a frequentar a congregação de Stuart e mesmo em meio ao constrangimento e à estranheza em mais uma nova comunidade de fé, algo nos ritmos judaicos tocou o mais recôndito de minha alma. Percebi claramente porque eu não havia me sentido em casa em nenhuma igreja ou denominação. Congregações judaicas messiânicas muitas vezes são lugares complexos, como qualquer existência intermediária. Não demorei a descobrir, porém, que essa vida intermediária, ao lado de outros seguidores judeus de Jesus, era meu lar espiritual. A segunda coisa que aconteceu foi a luta interior para encontrar meu lugar quando essa identidade judaica messiânica transbordou para o trabalho acadêmico. No fim das contas, minha tese de doutorado tratou sobre as maneiras pelas quais as categorias mutuamente exclusivas, herdadas da separação entre o judaísmo e cristianismo, têm sido questionadas em alguns círculos em nossos dias. E com isso, fui fisgada por essa área de estudo. Sabia que dedicaria minha vida a analisar as percepções equivocadas comuns acerca do judaísmo e do cristianismo e da lacuna entre eles. Então, ela vai agora, dentro do doutorado dela, estudar a fundo por que o judaísmo e o cristianismo então se separaram tão profundamente. Já que agora ela está descobrindo que mesmo sendo judia, ela aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela passa a ser uma judia messiânica, alguém que é judeu de raiz, de identidade, mas que pode servir a Jesus como Senhor e Salvador, sim. Crer de Jesus como Messias, crer que Jesus já veio e que ele vai voltar, né? E vai cumprir toda a palavra. Então é nisso que os judeus messiânicos creem. Eles já creem em Jesus como nós, como Messias, e eles estão aguardando então a volta de Jesus para o cumprimento de toda a profecia, ok? Página 24. Deixa eu ver que oração aqui, gente. Falta 8 minutos, dá pra gente ler mais um pouco. Embora a maioria das pessoas saiba que Jesus era judeu, como também eram os apóstolos, a relevância e as implicações desse aspecto marcante de sua identidade não costumam ser explorados. Esses fundadores do cristianismo prestavam culto no templo em Jerusalém, viviam em cabanas durante a festa de Sucote e guardavam os estatutos da Torá. Eram inteiramente comprometidos com a fé judaica, e esse contexto influenciou a maneira como os apóstolos entendiam quem Jesus era e o que significava segui-lo. A separação que ocorreu posteriormente entre judaísmo e cristianismo foi um processo em que essas duas comunidades religiosas em desenvolvimento procuraram se distanciar uma da outra, o que resultou em duas religiões completamente separadas. Não creio que os primeiros seguidores de Jesus tivessem previsto esse desdobramento. O Novo Testamento procura imaginar e construir uma comunidade em que tanto judeus quanto gentios seguem Jesus, o Messias judeu, lado a lado. Como vemos em Atos 10, Pedro fica surpreso quando o Espírito desce sobre os gentios da mesma forma que desceu sobre os judeus em Atos 2. Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo, diz Pedro, maravilhado em Atos 10, 34 e 35. Ao que parece, até então, nem mesmo o círculo mais próximo de Jesus havia se dado conta do pleno impacto de sua vinda. O restante de Atos descreve o processo pelo qual essa pequena comunidade que seguia Jesus procurou abrir um caminho para avançar.
Os seguidores gentios de Jesus precisavam adotar, perdão, os seguidores gentios de Jesus precisavam adotar as práticas judaicas? De acordo com o Concílio de Jerusalém, em Atos 15, a resposta é não. É apropriado que os judeus continuem a observar os rituais e as tradições que caracterizam sua comunidade há séculos? De acordo com Atos 21, a resposta é sim. Vou parar aqui para a gente ver. Então, o que ela está falando aqui, gente? Desde o início da página 24, ela está falando que Jesus era judeu. E se Jesus era judeu e os apóstolos eram judeus e eles praticavam o judaísmo, Jesus praticou o judaísmo durante toda a sua vida, aqui quando ele veio e encarnou entre nós. Jesus nasceu ali em Jerusalém, nos arredores, né, na Galileia, viveu em Nazaré, em Cafarnaum, mas ele seguia à risca toda a Torá, todas as festas judaicas, tudo que o judeu faz até hoje, Jesus fez também. Mas Jesus então se revela como Filho de Deus e aquele que crê nele então tem a vida eterna, vai nascer de novo. Mas o próprio concílio, o que é o concílio? A reunião, tá? A reunião dos apóstolos ali em Atos 15, em Atos 21, depois se você tiver a curiosidade, dá uma lidinha lá de novo, quem estudou Atos comigo lembra disso. Em Atos, eles se reúnem em Jerusalém, Pedro, Paulo e os outros apóstolos, para ver o que os gentios que estavam se convertendo tinham que fazer a partir daquele momento. Já que gentio não podia se converter ao judaísmo simplesmente porque queria. Tinha toda uma questão de identidade. Ninguém se torna judeu, gente, só porque quer ser judeu. Isso não existe. Para você ser judeu, você tem que nascer da linhagem judaica, ok? Ninguém sei lá, japonês simplesmente porque quer ser japonês, ok? Eu acordei hoje, eu quero ser japonês. Você pode ir lá e registrar, colocar no teu registro que a sua identidade é japonesa? Não, você é provavelmente brasileiro e às vezes a sua descendência é outra, né? Indígena, portuguesa, italiana. Você não pode se denominar de uma identidade étnica, né? Só porque você quer. Então, se tornar judeu também não era tão simples assim. Mas todo mundo estava aceitando Jesus como Senhor e Salvador. E então eles tinham que agora estar convivendo numa mesma igreja, vamos colocar assim, né? Numa mesma comunidade. Então, eles fazem esses dois concílios, essas duas reuniões, em Atos 15 e em Atos 21. E eles decidem o que os gentios podem e o que eles não podem fazer, o que um judeu precisa fazer e o que um judeu não precisa mais fazer, de acordo com o novo nascimento, com o cristianismo que estava ali nascendo. Então, esses textos de Atos vão descrever muito para nós sobre essas questões que tanto o judaísmo defende, quanto o cristianismo defende. E quais são essas divergências? A Jennifer vai falar um pouquinho para nós aqui. Segundo parágrafo. O que começa a ganhar forma é um grupo de cristãos unidos no espírito e na fé, ao mesmo tempo que praticam essa fé de maneiras divergentes. Judeus vivem como judeus, gentios vivem como gentios, e o muro de divisão entre os dois é derrubado no corpo do Messias. Isso está escrito lá em Efésios 2,14. O muro que separava judeus e gentios, ele foi derrubado por Jesus. Não havia mais agora diferença de comunidade. Gentio podia congregar com judeu. Judeu podia congregar e conviver com gentios. Eles eram agora um só corpo de Cristo. Então, esse é o principal entendimento que nós precisamos ter sobre ser judeu ou ser gentio. Continua o mesmo pensamento de Paulo, de Pedro e dos primeiros apóstolos. Segundo parágrafo. Afinal, não era isso que significava a era messiânica profetizada havia tanto tempo? Israel e as nações vivendo em harmonia, em vez de guerrear entre si, como vemos com tanta frequência, Israel e as nações vivendo em harmonia, em vez de guerrear entre si,
como vemos com tanta frequência nas páginas do Antigo Testamento? Como o teólogo Kendall Saulin explica, Jesus finalmente concretiza uma economia de bênção mútua entre judeus e não judeus, criando em seu corpo uma paz duradoura e profunda. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Não vai dar para terminar esse trecho, então eu vou parar por aqui mesmo. Então, porque acabou o nosso tempo. Ela está falando justamente que a nossa análise hoje, o nosso olhar como cristãos, precisa ser para esse mundo judaico que Jesus estava inserido, olhar para o texto bíblico, o que ele diz, o que as profecias do Antigo Testamento dizem sobre isso, e a confirmação de tudo isso acontece até no Antigo Testamento. Há muitas profecias, tanto nos grandes profetas, né, nos profetas maiores, quanto nos profetas menores, sobre essa junção de judeus e gentios, que está falando aqui, né, Israel e as nações vivendo em harmonia. Então isso é profetizado por Isaías, isso é profetizado por Jeremias, isso é profetizado por Zacarias. Existem textos que já vão falar sobre essa junção, sobre esse mesmo corpo de Cristo entre judeus e gentios. Então, por que essa divisão acontece, né? A Jennifer vai tentar desenvolver isso para nós aqui, que foi o estudo da vida dela, né? A partir desse momento do seu doutorado aqui, ela vai começar a estudar isso a fundo e ela conseguiu, então, colocar nesse livro de forma mais simples para a gente entender isso. Uma judia que aceita Jesus como Senhor e Salvador, consegue nos explicar através desse livro, através do seu próprio testemunho de vida, como nós, como gentios hoje, como igreja de Cristo hoje no século 21, precisamos entender cristãos e judeus convivendo como corpo de Cristo, né? Senão a gente vai cair, inclusive, no famoso antissemitismo, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele ao longo aqui do livro. Eu tenho certeza que ela vai falar um pouco sobre isso. Tá bom, queridos? Vamos orar? Quem quer orar aí para nós finalizarmos a aula, em nome de Jesus?